espíritos, tá eu aqui com vocês novamente, Antônio Neto ou Neto Silva, chamem sempre do que quiserem, trazendo mais uma carta de Chico Xavier, a nossa segunda, como eu disse para vocês, nem que leve 30 anos, trarei todas aqui para vocês, e hoje começaremos com a segunda. O título dela nada mais nada menos é de que é fácil morrer, mas não é fácil desencarnar. Logicamente, essa é a opinião do espírito. Espírito esse que se desencarnou num acidente assim narrado pela sua mãe. Vamos à narrativa da mãe que recebeu a carta e verão os dados também. Meu filho Ivinho tinha 18 anos, era calmo, sem vícios e cursava o primeiro ano de Engenharia Mecânica da Universidade Federal de Minas Gerais, UFMG, a famosa UFMG de Belo Horizonte. No dia 26 de novembro de 1978, às 6 horas da manhã, ele dirigiu-se à Lagoa da Pampulha de automóvel em companhia de dois amigos, os irmãos Bernardo e Aguinaldo, para praticarem remo. Mas eis que um motorista de ônibus avançou o sinal e pronto, começou a minha tristeza. Aguinaldo sobreviveu, Bernardo faleceu no local do acidente e Ivinho, após permanecer 48 horas em UTI, também faleceu. Assim, Dona Neide de Barros Correia Menezes, que é a mãe do Ivinho, que recebeu a carta, que reside em Belo Horizonte, sintetizou seu doloroso drama em carta a nós dirigida, quando lhe solicitamos autorização para divulgar as mensagens mediúnicas de seu filho Ivo, que recebeu de Chico Xavier. Nessa mesma carta, ela concluiu seu relato com essas palavras tão significativas: só o Espiritismo encontrei explicação para tudo e através de Chico Xavier a esperança de outra vida. Bom, vamos à leitura da carta, pessoal. Uma carta bastante interessante, lembrando que o Ivinho ficou 48 horas em coma ainda, antes de falecer no hospital nesse acidente trágico em Belo Horizonte. Mais uma pessoa faleceu e outra sobreviveu. Vamos à leitura. Dizem que quem pratica aceitação adquire uma fortaleza invejável para superar todos os problemas. Querida mãezinha Neide, estou a uni-la com o papai Adalberto em meus votos a Deus por nossa felicidade. Mãe, sei que você anda desejosa de notícias pormenorizadas, mas estou tendo dificuldades para isso. Não é preciso ser mágico para adivinhar quantas mães se acham aqui à procura dos filhos, o que me leva a ir escrevendo, pouco a pouco, as impressões que aspiro a fornecer. Mamãe, é fácil morrer, mas não é fácil desencarnar. A pessoa continua tão profundamente ela própria que muita gente chega por aqui a não admitir, acha deixando a roupa física para envergar outros trajes. É uma graça, é uma lástima. Amigos tenho encontrado e reencontrado quase que aos montes, mas a linguagem de quase todos eles é o idioma de quem ficou no quarto que não mais lhe pertence, nos familiares que talvez não mais conheça, nas camisas prioritárias, nos passeios habituais, e temos de engolir o que digam, porque o que fazem com tamanha sinceridade que se aprende a resguardar qualquer risinho de estranheza para depois, e neste ambiente que estou refazendo energias. O Bernardo e eu continuamos juntos. O Bernardo, gente, lembrando, é quem faleceu com ele. Saímos para remar e prosseguimos remando de outro modo. Fomos acolhidos pela vovó Maria Celeste, que nada tem de avó, é uma jovem de grande beleza, com grande maturidade espiritual, situação muito rara naqueles que mostram um rosto bonito. Acontece que ela já contou há algum tempo através de recessão e por isso parou ao tempo que julga seja o mais valioso para ela, no setor da apresentação. Quando acordei por aqui, recolhendo o amparo que ela me proporcionou ao meu avô Barros, o nosso encontro foi um tanto inamistoso. Ambos se esforçavam por enquadrar-me no conhecimento da morte. Tanto eu quanto Bernardo reagimos contra. A vovó Celeste, que não pôde deixar de rir francamente quando lhe declarei que estava mais vivo do que nunca, a que exigia meu barco, exigia minha rede de volta, a fim de regressarmos para sua companhia e para a companhia de meu pai Adalberto, do Júnior e da Maria Ângela, porque eu não encomendara morte nenhuma, e o que eu queria mesmo, além do retorno à família, era me casar e ser feliz. Os nossos interlocutores se entreolharam com o sorriso de quem contava uma anedota infeliz com muita educação
e não se fizeram intransigentes. Apenas disseram que conheceríamos a realidade por nós mesmos, e os dois se incumbiram de fazer do seu rapaz este moço, acanhado e talvez rabugento que passei a ser. Mamãe, ore por nós. Dizem que quem pratica aceitação adquire uma fortaleza invejável para superar todos os problemas. Preciso dessa ginástica. Não estou infeliz, mas ainda um tanto inconformado com aquele negócio de acidente e mais de 40 horas com os médicos a me fazerem a cabeça, como se eu estivesse entregue a uma turma de santos crentes. Foi um problema. Não estou de cabeça nova, mas estou em outro corpo. Veja lá se isso é compreensível. Estou bem e não hesito em comunicar-lhes que estou bem, mas, no íntimo, estou ainda um tanto bem mal, porque não me desvencilhei dos meus pensamentos possessivos em torno de tudo o que considerava de minha propriedade. De qualquer modo, não se impressione. Já sei que isso é comum por aqui. A morte do corpo, para a maioria dos que estão desencarnados, não se faz de modo violento, quanto à incorporação dela aos nossos conhecimentos usuais. A mudança para quem não curtiu cama ou velhice, enfeitada de enxaquecas, há de ser lenta e ainda estou nessa. Perdoe-me haver escrito tanto sobre isso, mas estou diante de seu carinho e nós ambos em família sempre tivemos assuntos tristes para fazer alegria e casos felizes para chorarmos. Que Deus me transforme para ser como devo ser. Lembranças aos irmãos e envolvendo seu carinho de mãe com a bondade do papai Adalberto. Deixa-lhes uma boas dúzias de beijos ao seu filho sempre, seu Ivo. Bom, pessoal, vamos às notas de identificação do Emanuel. Psicografada pelo médium Francisco Xavier em reunião pública do JEP em Uberaba em 30 de 10 de 1982. Ele fala do papai Adalberto Guimarães Menezes, que é o pai dele, o Bernardo Vieira Maciel, vovó Maria Celeste de Barros Correia, bisavó de Vinho, desencarnada em 1955, era mais conhecida por Sinhá, o que me causou surpresa, pois nem o próprio Adalberto, nem mesmo Ivinho sabiam o nome verdadeiro de minha avó, escreveu-nos Dona Neide. Vovó Maria Celeste, que nada tem de avó, é uma jovem de grande beleza, está recitando a carta, parou no tempo. Esse palpite tema é perfeitamente esclarecido por André Luiz Espírito no capítulo Linhas Morfológicas dos Desencarnados, da segunda parte do seu livro Evolução em Dois Mundos. Francisco Cândido Xavier, W. Vieira, FEB do Rio. Avô Barros, Mário Barros, avô materno desencarnado em Recife, e Júnior e Maria Ângela, irmãos. Pessoal, essa carta é interessante, que agora a nota é minha, não do Emanuel mais, essas notas foram do Emanuel, que fala de um desenlace muito rápido. Eu vivo dizendo a vocês que espíritos, tá eu aqui com vocês novamente, Antônio Neto ou Neto Silva, chamem sempre do que quiserem, trazendo mais uma carta de Chico Xavier, a nossa segunda, como eu disse para vocês, nem que leve 30 anos, trarei todas aqui para vocês, e hoje começaremos a segunda. O título dela nada mais nada menos é de que é fácil morrer, mas não é fácil desencarnar. Logicamente essa é a opinião do espírito esse que se desencarnou num acidente assim narrado pela sua mãe. Vamos à narrativa da mãe que recebeu a carta e verão os dados também. Meu filho Ivinho tinha 18 anos, era calmo, sem vícios e cursava o primeiro ano de Engenharia Mecânica da Universidade Federal de Minas Gerais, UFMG, a famosa UFMG de Belo Horizonte. No dia 26 de novembro de 1978, às 6 horas da manhã, ele dirigiu-se à Lagoa da Pampulha de automóvel em companhia de dois amigos, os irmãos Bernardo e Aguinaldo, para praticarem remo. Mas eis que um motorista de ônibus avançou o sinal e pronto, começou a minha tristeza. Aguinaldo sobreviveu, Bernardo faleceu no local do acidente e Ivinho, após permanecer 48 horas em UTI, também faleceu. Assim, Dona Neide de Barros Correia Menezes, que é a mãe do Ivinho, que recebeu a carta, que reside em Belo Horizonte, sintetizou seu doloroso drama em carta a nós dirigida, quando lhe solicitamos autorização para divulgar as mensagens mediúnicas de seu filho Ivo, que recebeu de Chico Xavier. Nessa mesma carta, ela concluiu seu relato com essas palavras tão significativas:
Só o Espiritismo encontrei explicação para tudo e através de Chico Xavier a esperança de outra vida. Bom, vamos à leitura da carta, pessoal, uma carta bastante interessante, lembrando que o Ivinho ficou 48 horas em coma ainda, antes de falecer no hospital nesse acidente trágico em Belo Horizonte. Mais uma pessoa faleceu e outra sobreviveu. Vamos à leitura. Dizem que quem pratica aceitação adquire uma fortaleza invejável para superar todos os problemas. Querida mãezinha Neide, estou a uni-la com o papai Adalberto em meus votos a Deus por nossa felicidade. Mãe, sei que você anda desejosa de notícias pormenorizadas, mas estou tendo dificuldades para isso. Não é preciso ser mágico para adivinhar quantas mães se acham aqui à procura dos filhos, o que me leva a ir escrevendo, pouco a pouco, as impressões que aspiro a fornecer. Mamãe, é fácil morrer, mas não é fácil desencarnar. A pessoa continua tão profundamente ela própria que muita gente chega por aqui a não admitir, acha deixando a roupa física para envergar outros trajes. É uma graça, é uma lástima. Amigos tenho encontrado e reencontrado quase que aos montes, mas a linguagem de quase todos eles é o idioma de quem ficou no quarto que não mais lhe pertence, nos familiares que talvez não mais conheça, nas camisas prioritárias, nos passeios habituais, e temos de engolir o que digam, porque o que fazem com tamanha sinceridade que se aprende a resguardar qualquer risinho de estranheza para depois. E neste ambiente que estou refazendo energias. O Bernardo e eu continuamos juntos. O Bernardo, gente, lembrando, é quem faleceu com ele. Saímos para remar e prosseguimos remando de outro modo. Francisco Cândido Xavier, W. Vieira, FEB do Rio. Avô Barros, Mário Barros, avô materno desencarnado em Recife, e Júnior e Maria Ângela, irmãos. Pessoal, essa carta é interessante, que agora a nota é minha, não do Emanuel mais, essas notas foram do Emanuel, que fala de um desenlace muito rápido. Eu vivo dizendo a vocês que vícios são ponderáveis a partir do momento que não causam transtornos sociais. Nossa, Neto, que coisa horrorosa de estar falando. Gente, eu estou falando para vocês que a vida está aqui para ser vivida. Tudo tem um meio termo. Não adianta a hipocrisia de não admitir que as pessoas não têm vício. E o maior vício que as pessoas têm é o corpo. São as pessoas que aqui ficaram. E somos egoístas, na maioria do tempo, em perder a pessoa e achar que nós perdemos tudo. Na verdade, quando há um desenlace tão abrupto como um acidente, por exemplo, que a pessoa não está preparada, como ele mesmo diz na carta, o espírito perdeu muito mais, ele perdeu toda uma construção de vida. Esse, por exemplo, o Ivo, perdeu a mulher, perdeu o casamento, perdeu um monte de coisas que ele acha que perdeu. Então ele precisa muito mais de ajuda do que aquele que aqui ficou. Aquele que aqui ficou tem que tentar ajudar aquele que foi. E eu trouxe essa carta mais nesse sentido do Ivo, porque ela não traz tantas informações do outro lado, mas ela traz uma informação importantíssima. Ele ficou muito incomodado com as tentativas dos médicos de tentar consertar, porque basicamente dá para entender aqui que ele teve um traumatismo craniano, algo que não era mais consertável, que aquilo incomodou ele bastante em 48 horas. E ele já estava em outro corpo, mas ele assume que ele está tendo dificuldades, e é normal ter essa dificuldade de você deixar o seu corpo aqui, passar por uma nova vida, e ter o esclarecimento daquela nova vida, que é a continuação da caminhada, é o início da continuação da caminhada do outro lado, que é a verdadeira. Então essa aceitação vai vindo aos poucos, e com paciência a gente começa treinando ela aqui. Como? Isso chama-se religião. E basicamente é o que ele vinha fazendo. Então o Ivo já traz uma carta ao Chico Xavier diferente das demais, com uma importante ressalta, a honestidade, que o desenlace abrupto, que não há preparação, velhice, uma doença, etc., há uma dificuldade maior de aceitação. E logicamente do outro lado há um trabalho maior em cima dessas enfermidades trágicas. Há um trabalho aos acidentados, há um trabalho
Há quem passa por outros tipos de desencarne, há trabalhos e trabalhos e trabalhos, então nós aqui podemos sempre ficar tranquilos em relação a como o espírito é trabalhado do outro lado. Ele pede que ajudem desse lado aqui. E é o que nós não fazemos hoje em dia. Nós prejudicamos-os querendo-os trazer eles de volta. E eles querendo vir de volta também. Isso é uma problemática, porque a partir do momento que o espírito está aqui e ele não tem o que fazer aqui, porque ele não vai pegar, ele não vai conviver, ele não vai adentrar outro corpo. Essa chave não existe. Ele se torna inábil a qualquer coisa deste lado, inábil a fazer qualquer coisa do outro lado. Ele está no lugar errado, sem ter o que fazer. Isso com o tempo, gente, é chamado de obsessão. Todo mundo tem na cabeça que o obsessor é um ser mau, etc, e etc. E nem sempre é isso. Às vezes é simplesmente o espírito que quer ficar aqui e não tem como ele ficar. E com o passar do tempo, a inabilidade dele de sociabilizar com quem está aqui, de pegar, de comer,